Ok, vamos agora tentar então analisar, com a ajuda do Rodrigo, a complexidade do merge, do algoritmo do merge, certo? O merge ele é bem interessante, porque nesse caso aqui, o merge que a gente vai estar analisando é o merge recursivo, tá? No merge recursivo, a gente tem o intercala, que é o cara que vai pegar dois vetores e combinar esses dois vetores, certo? Vai combinar esses dois vetores. E nós temos as duas chamadas recursivas que a gente faz ao próprio merge aqui. Então a gente chama o merge e intercala, tá bom? A primeira coisa que a gente vai Beleza. fazer, vamos calcular qual que seria a complexidade do intercala. Qual que Tá. seria a complexidade que a gente daria aqui para o intercala? Vamos calcular, vamos imaginar que a gente vai calcular o seguinte, ó, o i de n. N é o tamanho dos vetores que eu estou passando para o intercala. No intercala eu passo dois vetores. Vamos imaginar que n é a soma desses dois vetores. Tudo bem? Tudo bem. Então, o que vai acabar acontecendo aqui? E outra coisa também. O que o nosso método de análise vai permitir? Que a gente, como a gente não tem muita certeza de algumas coisas, a gente considera sempre o pior caso. Vamos imaginar sempre o negócio estourado, para cima, o máximo para cima que a gente puder. Tá bom. A primeira coisa que a gente tem que ver é quantas vezes esse cara aqui dentro vai executar, certo? Vamos imaginar que Qual a que gente... é o pior... Perdão, professor. Pode... Qual que é o pior caso do merge? Só pra lembrar O pior mesmo. caso do merge, a gente vai imaginar que ele tem que passar por todos os vetores, nesse primeiro laço, ele vai passar pelos dois vetores, certo? Executando essa operação uma vez para cada um dos elementos. Então, nesse caso aqui, a gente vai ter, ó, essa operação aqui é 1, essa operação aqui é 1, só que ele vai executar essa ou essa, uma das duas. Então, aqui dentro, ele vai executar o tamanho do primeiro vetor, certo? Mais o tamanho do segundo vetor. E aqui a gente está assumindo que o tamanho dos dois vetores é n. Então, nesse trecho aqui, vamos imaginar que é o trecho que a gente está da linha 10 à linha 16, o que a gente tem é 2n execuções. Vamos ver aqui o que a gente tem. O que a gente pode imaginar aqui? Esse cara agora, ele vai andar só por um dos vetores. É o que está controlando o laço dele, é só um dos vetores. Então, a gente pode imaginar que se eu estou passando os dois vetores mais ou menos do mesmo tamanho, e é assim que o merge funciona, eu posso assumir que esse carinha aqui, ele tem meio n, concorda? Concordo. Aqui vai dar meio n. E aqui, mesma coisa, certo? Ele também. Meio n também. Agora nós temos aqui, esse cara de novo, ele vai passar pelo vetor inteiro. Vai passar por todos os elementos do vetor. Lembra como o merge funciona depois que ele copiou no vetor auxiliar, ele passa por todos os elementos do vetor de novo. E aí, como nós temos n, ele vai me dar n aqui também. Tudo bem? Tudo bem. Vamos somar tudo? O que deu? Lá. O i do meu intercala vai ser 2n Mais n sobre 2. mais n sobre 2 Mais n sobre 2. mais n sobre 2 Mais n. mais n, que vai dar 4n. 4n. Olha só, a gente está deixando de lado algumas operações aqui, tá? Mas eu deliberadamente estou ignorando as operações aritméticas e que não comparam elementos do vetor. A gente poderia colocar elas também, mas, bem, agora você já deve imaginar. Colocar elas adicionaria algumas constantes. Ah, tá. E constante, no final, na hora que a gente for fazer a análise, ela vai sumir de qualquer jeito, tá bom? Sim. Então agora nós temos aqui o nosso intercala. Se eu passar um vetor de tamanho n, certo? Que é, na verdade, dois vetores cuja soma seja n, é bom deixar claro. Dois vetores cuja soma dos tamanhos seja n, ele vai fazer 4n operações. Agora vem essa parte aqui, que é a parte um pouquinho mais complicada. Nós temos que descobrir qual que é a complexidade desse cara aqui. Vamos imaginar que a complexidade dele, de novo a gente vai falar. Eu estou passando um vetor de tamanho n, certo? E eu quero saber quantos passos eu tenho que dar para resolver para um vetor de tamanho n. Vamos ver o que a gente tem. Tá, se o vetor é de tamanho n, eu vou chamar o intercala nas duas metades do vetor, na verdade o que eu vou estar fazendo aqui é um i de n, concorda? É chamar o intercala,
com o n que a gente já sabe lá em cima como fazer. Agora o problema é aqui. O que dá esse merge aqui? Qual que é a quantidade de passos que eu tenho nesse merge? Eu acho que vai. Vai ser... Eu não sei. Na hora que eu vejo recursivo, eu falo n quadrado, mas eu não sei te falar a verdade. Não é, cara, porque eu divido o vetor em 2 e passo cada uma das metades para o merge. Então, na verdade, ele vai executar em meio n aqui e meio n aqui. Uhum. Concorda? Então, eu não sei como é que calcula ainda a quantidade de passos do merge, mas eu sei que esse cara aqui vai ser, o jeito que eu calcular do cara, vai ser o jeito que eu vou calcular para esse carinha aqui, mas na metade do vetor. Metade de n e aqui metade de n. Com isso, eu já tenho a seguinte fórmula aqui, olha. Eu vou pegar 2 vezes t de meio n Uhum. mais i de n. I de n a gente já consegue resolver, né? Então vai ser 2 vezes o t de meio n mais 4n. 4n. Beleza. Mais 4n. Então, essa daqui é a nossa fórmula. E aí a gente tem o que a gente chama de fórmula de recorrência. Fórmula de recorrência, elas aparecem várias vezes, principalmente quando o algoritmo é recursivo. Quando o algoritmo é recursivo, você não tem como fazer sem usar fórmula de recorrência. Quando você tem um algoritmo igual ao Bubble, que não é recursivo, você pode usar com equação de recorrência ou não. Quando ele é recursivo, você não tem essa opção. A gente vai fazer aqui agora, tentar descobrir qual que é a quantidade de passos do n para essa equação aqui. Ah, tem uma outra informação que a gente tem, que a gente não colocou ainda. Qual que seria o t de zero? Se eu passar um vetor de tamanho zero, quantos passos ele dá? Ele dá 0 passos. Não teria uma verificação? Então, a gente está ignorando esse teste aqui, né? A gente já está comparando coisas do vetor. A gente poderia voltar, se sobrar tempo e paciência, a gente pode voltar e colocar as constantes, tá? Eu acho que vale a pena fazer isso, mas a gente faz isso no próximo vídeo. A gente coloca as constantes e vê o que acontece. Aí sim, aí eu concordo com você. Aí vamos fazer assim, a gente vai colocar todas as constantes. Quem gosta de constante vai ficar satisfeito, tá bom? Então vamos lá. Só que agora nós temos esse problema aqui, ó. Nós temos que calcular o t de n, que é igual. A gente descobriu que é 2 vezes o t, eu vou colocar com parênteses ali, de meio n mais 4n, tá bom? Aí a gente tem agora que ver como é que a gente vai fazer para sair dessa sinuca, porque eu estou definindo t em função de t. E aí existe uma técnica para você resolver isso, que é a técnica da substituição, que ela funciona relativamente bem. O que a gente vai fazer? Eu vou colocar aqui, olha, t, isso aqui vai ser a nossa formazinha de soluções. 2 vezes t de 2 mais 4 vezes... Opa, certo? Repara que o underscore aqui é da onde vai sair o meu n, tá bom? O que a gente vai fazer? Eu vou substituir esse carinha aqui pela própria equação. Então eu vou fazer, eu vou pegar isso aqui, eu vou fazer isso aqui, vou copiar isso aqui, eu vou trocar o underscore por meio n. Então aqui vai virar meio n. E aqui vai virar meio n. Tá bom? Agora a gente vai vir aqui em cima e vai substituir. Entendi, perdão. Oi? Entendi por que você fez isso. Porque repara, eu simplesmente troquei n por meio n. Venha nessa fórmula inicial e substitui n por meio n. Eu posso fazer direto aqui, olha, eu poderia fazer direto aqui. Se eu substituir n por meio n, onde é n eu coloco meio n. Não vai virar isso? Ah, certo, vai mesmo. Uhum. Não é? Eu não tinha visto que ia dar. Certo. Então, na verdade, o que a gente tem aqui? Olha, só que a única coisa que eu vou fazer é mais que isso ainda. Eu vou pegar essa parte aqui, ó, porque olha aqui que eu tenho uma equação, ó. Eu estou dizendo que t de meio n é igual a isso tudo aqui. Uhum. Então eu vou trocar. Eu vou trocar isso daqui por isso daqui. Vai me acompanhando. Veja que o que eu fiz aqui é válido porque eu estou substituindo coisas que eu sei que são iguais. A única coisa é que eu vou simplificar esse cara. Olha só. Esse 2 aqui, certo? Esse 2 que aparece aqui, vai ser 2 vezes 2, eu vou colocar em 2 ao quadrado. Certo. Aqui, em vez de ser
n dividido por 2 dividido por 2 vai ser n dividido por 2 ao quadrado. Certo? Certo. Ah, repara também aqui que eu tinha antes de eu sumir com o carinha aqui, eu fiz um passo a mais, antes da hora. Vamos lá. Eu vou fazer isso daqui e aí eu tenho que pegar e distribuir o 2 e colocar o 2 aqui, tá? Senão, porque esse cara está dentro do Sim. parênteses também. Agora sim eu vou fazer. Isso aqui vai virar n ao quadrado. Esse daqui vai virar, desculpa, 2 ao quadrado. Esse aqui vai virar 2 ao quadrado. E esse carinha aqui, eu pego esse 2 daqui, corto com esse 2 daqui. E aí virou 4n também. Tudo bem? Certo. Mas daí 4n mais 4n, eu vou colocar assim, 4n mais 4n é igual a 2 vezes 4n. Daqui a pouco vai ficar claro de por que eu estou fazendo assim. Eu não sumi com o 4n daqui de dentro. Ficou desse jeito. Ok, agora, essas duas equações elas são iguais. Eu estou ainda calculando o t de n, só que agora o t de n está sendo calculado de forma um pouquinho mais elaborada. Só que o que a gente vai fazer? A gente vai calcular qual que é esse daqui também. Qual que é o t de n ao quadrado. Como é que a gente faz isso? Pega a nossa forminha aqui e vamos substituir. Aonde está o underscore, ignora o que está aqui para baixo. Opa. Eu vou trocar esse carinha aqui por n dividido por 2 ao quadrado. Então isso aqui vai virar n dividido por 2 ao quadrado. Aqui vai dar n dividido por 2 ao quadrado. E aqui n dividido por 2 ao quadrado. Certo. Beleza? Então, Beleza. esse cara aqui, ó, é esse cara aqui. Certo? Concordo, é. Então vamos substituí-lo. Vamos substituir. É uma igualdade. Eu venho aqui, substituo e coloco aqui. Beleza? Vou fazer, tá certo? Tá certo. Vou fazer a mesma operação. Vou pegar esse cara aqui e colocar ele multiplicando aqui. E com isso eu consigo tirar os parênteses. Fica desse jeito. Só falta a gente simplificar um pouquinho. Então, no que nós temos? Nós temos 2 ao quadrado vezes 2, que dá 2 ao cubo. Certo. Eu tenho 2, n, aqui está um pouquinho bagunçado aqui a ordem, mas eu tenho n dividido por n ao quadrado, dividido por 2, que dá n dividido por 2 ao cubo. Aqui eu tenho 2 ao quadrado vezes alguma coisa dividido por 2 ao quadrado. Então eu elimino, eu consigo isso. Certo? Certo. Então agora eu tenho 4n mais 2 4n. Então eu posso ter 3 4n. 3, 4n. Tá bom. Você já chuta o que vai ser? O que seria o próximo? Eu tô com medo de você falar que vai repetir. Poderíamos repetir, poderíamos repetir. Se não ficou claro o que a gente fez, a gente poderia repetir. Mas se a gente não precisa, porque a gente já consegue ver o seguinte, ó. O que a gente consegue ver? Na verdade, eu posso fazer assim, olha. 2ak, 2ak 2ak e k. Certo? Eu posso, se eu fizesse essa fórmula de novo, viraria 2 a quarta vezes t sobre n dividido por 2 a quarta mais k, desculpa, é que eu troquei, eu errei, é aqui. Ali eu ia aqui, perguntar isso agora. É aqui, ó. K vezes 4n. Essa aí seria a minha fórmula. E eu poderia continuar fazendo isso daqui até você cansar. Certo? E além. Na verdade, não. Chega uma hora que aqui dentro vai ser um t de 0. Não, na verdade, desculpa. Ainda bem que foi achado a tempo aqui. T de 0 não resolve, não funciona pra gente, tá? Precisa de T de 1 aqui. Que dá no mesmo também, porque o vetor de tamanho 1 também para, concorda? Concordo. O vetor de tamanho 1 também para. Então, quando a gente pega os dois vetores, eles vão uma hora chegar para vetores de tamanho 1. Porque senão a gente não conseguiria parar aqui. A gente consegue descer esse cara de tal forma que vai chegar uma hora que aqui dentro, eu vou ter T de 1. Quando eu tiver T de 1 aqui dentro, eu resolvi a parada. Acabou daí, é verdade. Aí acabou. Aí eu não consigo mais ficar fazendo essa brincadeira, certo? A única coisa que a gente precisa então é descobrir
Quando que esse cara aqui, ó, vamos lá, calma aí. Quando que esse cara aqui, vamos lá. Quando que esse cara vai ser o T de 1. Na verdade, a gente está perguntando ao contrário, a gente está perguntando quando que isso daqui vai ser 1. Beleza? Quando que isso daqui vai ser 1? Aí agora a gente tem que resolver essa equação. Quando que n dividido por 2 elevado a k é igual a 1? Vamos fazer aqui. A gente tem que n é igual a 2 elevado a k. Tá. Certo? E aí a gente calcula o log de n de um lado. Vamos imaginar que esse log é log na base 2, só para simplificar, porque eu não sei como escrever aqui. Já pode descer também, né? Podia colocar já K logo de... Posso descer. Então, na verdade, só mais um passinho. Então, log de n é igual a k. Então, na verdade, bem, k igual a log de n. Beleza? Beleza. Quando k é igual a log de n, esse carinha aqui vira 1. Vira 1 não, esse cara aqui de dentro vira 1. Certo? Então, agora vamos substituir tudo isso daqui por toda essa equação aqui por k valendo log de n. Lembra que o log na base 2. Então é o nosso último passo. A gente vai pegar esse cara aqui e vai multiplicar por k valendo log de n. Então, onde é k, vai aparecer log de n. Aqui vai aparecer log de n e aqui vai aparecer log de n. Tá bom? Tá bom. Só que aqui a gente já sabe que 2 elevado ao log de n, o que vai dar 2 elevado ao log de n? Vai dar n, porque é o log na base 2. 2, sim. N dividido por n dá 1. Certo? Verdade. Qual que é o t de 1? T de 1 é 0. Então isso aqui é 0. Opa. Então isso aqui tudo é 0. Então isso aqui tudo é 0. Então isso aqui é 0. E aqui que sobrou? 4. Log de n. Olha. Log de n vezes 4n. Certo? Agora a gente tem que descobrir, bem, qual que é a complexidade que a gente coloca, qual que é o O que a gente coloca nesse carinha aqui. Bem, eu vou fazer a pegadinha com você também. Essa fórmula aqui, o t de n, ele está no O de n ao quadrado? Professor, Diga. o Jorge tá falando ali, ó, que volta porque 2 elevado a 0 igual a 1. Eu não entendi, Jorge. Quando o senhor estava zerando, eu não sei se Certo. eu peguei a linha errada, mas estava 2 elevado ao log de n, correto? 2 elevado ao log de n. Isso, que era 2 elevado a k. O senhor zerou o expoente, então não ficou 2 elevado a 0, que é 1. Tá. É onde que você está falando? Ah, aqui em cima você fala, né? Isso, tá 2 elevado a k vezes alguma coisa. Tá. 2 elevado a Esse k. vezes ele tá multiplicando apenas o k ou tá multiplicando o 2 e o k? Que aí eu... Cara, realmente não estou entendendo qual é a sua dúvida, cara. Tá. É 2 elevado a k vezes 1t, certo? Sim. Não é k vezes t. Não é k vezes t. É 2 elevado a k vezes o t. O t, tá, beleza. Beleza? Eu tava vendo essas passagens e eu pensei, é 2 elevado a 0. Não, não é. É 2 elevado a k vezes... Vezes a transformação. Sim. Repara que, na verdade, a gente está usando a precedência dos operadores. A exponenciação vem antes da multiplicação. Beleza? Bem, confira. Posso ter cometido algum erro. Se tiver, a gente corrige para não ficar tudo muito perdido. Mas tá bom. O que a gente tem aqui? O t. Eu posso perguntar isso? Quem é que estava me ajudando mesmo? Era o Rodrigo? Eu, professor. Rodrigo, Isso. então, o t, ele é n ao quadrado? É O de n ao quadrado? Não. Sim. Desculpa, cara. Sim. Lembra que ele é de n ao quadrado, ele é de n ao cubo. Ele é de n à quarta, ele é de n à quinta, ele é de qualquer n para cima. Na verdade, é por isso que eu falei que era uma pegadinha com você, entendeu? Que a gente tem sempre a tendência de que, bem, já que a gente sabe que é n log n, ele não vai ser n ao quadrado. Não, ele é n ao quadrado. Ele é O de n ao quadrado. Se ele é O de n log n, ele é O de n ao quadrado. Então aqui vai ser... A próxima pergunta é, ele é O de n log n? Sim. Eu acho que
Sim, porque a gente simplesmente vai eliminar essa constante daqui, certo? Opa, a gente consegue, eliminando essa constante, a gente consegue chegar em, invertendo os carinhas aqui, n log n, tá bom? Tá. Essa é a demonstração. É por isso que, apesar de que eu acho que a intuição, principalmente no merge não recursivo, o merge não recursivo é suficiente para você pegar a intuição de que porque ele é n log n. Mas se a intuição não é o suficiente, você quer ver a demonstração formal, essa é a demonstração, tá bom? Vou parar. Tudo bem, Beleza? Tranquilo, Rodrigo? tranquilo.